Boa noite, minhas deusas, como estão? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, marcas de combate, a participação no plano das cicatrizes. Esse capítulo que é bem pequenininho, ele é quase um pós-fácil do Urso da Meia-Lua, que fala sobre raiva. E estamos hoje na véspera, né, do nosso eclipse, então como é que vocês estão sentindo? Como é que está a energia por aí? Como vocês estão? Aline, por aqui o negócio tá estranho. Tenho tido muita dor de cabeça. Dor de cabeça para dormir e para acordar. Eu dificuldade de dormir com dor de cabeça e acordar com dor de cabeça, sem disposição. Assim, eu não tô nem com falta de energia. Eu tô com energia, mas a cabeça tá pesada, tá doendo. Como se eu tivesse para ficar gripada sem estar gripada. A cabeça doendo muito o senho, muito a parte frontal de tu acordar e dormir sempre nesses dois momentos. Eu vou dormir com dor e eu acordo com dor. Sem disposição para poder treinar, por exemplo, porque eu tô com dor de cabeça. Entendo, estamos com uma chama bem bonita aqui. Campo harmonizar. Vamos conversar sobre isso depois, para entender o que está acontecendo com esse desgaste, e aí a gente pode fazer uma sessão adicional do caminho espelho, porque o pulso ele vai ressoar, né? Vai ter essa, bem-vinda, Carol, vai ter essa energia bem forte mesmo, né? Eu passei hoje mesmo dos dois atendimentos que eu tive à tarde do caminho, as meninas tudo com insônia, dormindo mal. Então, o pulso do eclipse, ele cria um período de caos energético. Aí a gente fica meio, sabe, não estabiliza, mas também não volta, dorme, mas fica acordando, tá calor, tá frio, tá coçando, e aí fica nessa energia, aí se desgasta, aí com dor de cabeça, sem contar a imunidade que baixa, então é um período mais delicado. Como eu sempre brinco nos nossos portais de eclipse, né, a gente só sobrevive e deixa passar, é chuva. Respira fundo, daqui a pouco o ciclo fecha, são só 2 semanas, né? Aí depois a gente resolve o que que faz, né? Sobreviver ao eclipse é a meta. Então, são um pulso delicado, é chato, né? A energia às vezes fica densa, vem muitos sonhos, vem os pensamentos chatos. É um período, uma TPM cósmica. Mas vamos olhar com calma. Você conseguiu ler o capítulo? Falou no grupo que leu, né? Você viu que eu fiz as artes lá da mulher dos cabelos de ouro e do capote de cicatrizes. Eu planejei, eu escrevi um prompt para fazer um capote pesado, assim, sabe? Bem terror, bem assim, ensanguentado, mas o chat GPT não deixou de jeito nenhum. Ele me entregou aquilo ali, foi o máximo que ele conseguiu de aterrorizante. Eu queria uma coisa bem pesada, bem uma coisa bem dramática, entendeu? Ele não quis saber, não. Ele falou que não é com ele e que ele não podia, me proibiu e a gente ficou discutindo, briguei com ele por 1 hora e meia sem parar. Discutindo, eu tô mandando você fazer. Aí ele, eu não posso fazer, mas eu tô mandando. Você já fez. Foi tenso. Muito, muito obrigada pela luta, né? Por mais um combate. Ai, ai. Carol, você conseguiu ler? Bem-vinda. Olá, boa noite, deusas. Consegui sim, consegui ler, tranquilo. Só que eu não lembro mais. Na hora que eu for começar a Para a ler, gente, aí eu já volto à memória. pra gente começar a conversar, Coisas da fase. para quem está chegando, o que eu comentei? Como é um livro um capítulo muito íntimo, né, sobre os segredos da alma, se acabar entrando de uma forma um pouco mais profunda, ou tiver algo que vocês queiram compartilhar, porque é uma das partes da cura, né, é o falar. A gente pode parar a gravação, dar uma pausa, ou deixar para o final e não gravar. Então, é só avisar, Aline, eu quero falar, mas não quero que grave, e aí a gente, né, como o livro inteiro foi assim, mas só ressaltando, né, esse capítulo que é mais específico. Para entender esse capítulo, a gente tem que voltar um pouquinho, fazer uma retrospectiva, e entender os capítulos anteriores, né, em que a gente falou das deusas sujas, né, em que a gente falou sobre essa sexualidade, sobre Balbo, né, sobre tudo que representa. Até, eu voltaria até mais, eu voltaria para lá de Orona.
Então, entender essa La Llorona que já está trazendo essa cura, já está trazendo esse desejo de resgate da energia. Aí a gente passou para as deusas sujas, falando sobre essa sexualidade sagrada, sobre a expressão, sobre o feminino, sobre tudo isso que é tão destruído, né? E aí passamos então para o uso da meia-lua. Porque as marcas de combate, na verdade, elas são quando tudo que a gente leu nos capítulos anteriores dá errado, né? Então, esse clã das cicatrizes, que seria o objetivo, para a gente chegar nas cicatrizes, a gente tem que entender as feridas da alma, né? As dores do self profundo. Então, quando essa mulher ela não consegue resgatar essa energia criativa, ou ela tem uma dor muito profunda sobre si mesma, sobre um trauma, sobre algo que ela tenha vergonha, ela se sente suja, ela é uma deusa suja, né? Algo que ela precisa omitir, que ninguém pode saber, que é algo que seria condenável. Essa mulher ela vai acumulando uma raiva dentro dela que vai destruindo tudo que ela toca, tudo que tiver de mais bonito, né? A oferenda, as comidas, que ela vira esse homem devastado pela guerra, que chuta tudo, que entrega tudo à areia, ela vira esse urso da meia-lua furioso, né? Então, quando a gente está nesse estado tão profundo de raiva em função desse segredo que oprime, que silencia, é quando a gente chega nesse ponto de exaustão e zona morta. Então, esse capítulo, ele é um ponto de calibragem, né, de alinhamento do livro, para dizer o que acontece quando as outras etapas prévias da iniciação não são realizadas. Quando eu não consigo limpar esse rio psíquico, quando eu não consigo me limpar dos preconceitos e me sentir novamente linda, poderosa, Balbo, né, senhora soberana, quando eu não consigo lidar com essa raiva que está toda acumulada, o que realmente acontece dentro desse campo? Então, ele traz um conto, mas é bem breve, nada impactante, assim, específico, mas a parte realmente mais nobre e importante que a gente tem aqui é essa consciência sobre as cicatrizes, né, sobre as dores. E nada mais é desse capítulo do que falar dos segredos, né? Então, são os segredos mais profundos da alma, né? Aqui a gente já está falando de questões, às vezes pesadas, às vezes não, às vezes da mulher, às vezes da família, às vezes do companheiro. Então, a questão chave desse capítulo é: todo segredo corrói o self. Ponto. A partir do momento que a gente sustenta um segredo, a vida passa a girar em torno desse segredo, até que tudo que esse segredo toca morra e a vida passe a ter pontos de zona morta. Ela dá um exemplo para ficar mais claro. Há uma mulher aqui no livro, ela dá esse exemplo, eu podia trazer outros, mas o marido comete suicídio e a família oculta esse fato, para ninguém saber que foi suicídio. E essa mulher, ela passa a viver com o segredo desse suicídio do marido. E ela passa a viver sozinha com esse segredo, que seria algo vergonhoso que todos soubessem, que no início do casamento o marido dela cometeu suicídio em função dos abusos familiares, e a família dele, obviamente, não dá suporte a esse segredo. Então, chega um ponto em que essa mulher odeia qualquer comemoração, porque é falsa, qualquer celebração. Existe uma raiva, um urso da meia-lua, existe uma rejeição em função desse segredo nunca contado, que, na verdade, ela teve que lidar sozinha com o luto do suicídio do marido recém-casado. Então, esses são os segredos. O segredo ele pode ser uma violência sexual que tenha acontecido, ele pode ser uma questão do marido, algo que é vergonhoso na vida do meu marido, da minha esposa, que seja uma dependência química, já ter realizado algo ruim, né, ter sido preso, qualquer coisa que ninguém pode saber. Algo pessoal, traição, adultério, tem uma parte que ela dá várias coisas, não? Alguns desses temas encontrados são traição, amor proibido, curiosidade censurável, atos desesperados, forçados, ciúme, rejeição, vingança, crueldade consigo mesmo, desejos reprováveis, estilo de vida e interesses sexuais condenáveis, gravidez não planejada, aborto, aborto espontâneo, ódio, agressão, morte acidental, promessa não cumprida, descontrole emocional. Então, pode ser grave, pode não ser grave, mas são segredos.
A questão não é o quê, a questão é como eu estou lidando com aquilo. É uma vergonha sobre o meu corpo, é uma vergonha sobre os meus pensamentos, é uma vergonha sobre algo do meu passado, sobre alguma coisa da juventude, sobre a iniciação sexual. É algo que ninguém sabe. É algo que eu oculto, que poucas pessoas sabem. É algo que me traria um pavor de que eu sofreria com a condenação. Existe alguma consequência psicológica a partir da descoberta dessa verdade por todos. E às vezes são coisas até simples. Então, eu já atendi deusa que tinha segredo, e o segredo era a suspeita de autismo. Porque ninguém podia saber que ela provavelmente era autista e ela tinha todo um pavor de como seria tratada, a família. Então, às vezes, nem é algo que você tenha controle sobre. Como é que eu tenho controle sobre uma existência de uma neurodivergência? Nem é algo que eu tenha culpa sobre. Mas a forma como aquele dali está sendo condicionado gera toda uma corrosão no sistema dessa mulher. Estão entendendo? Então, é isso que esse capítulo traz, né? Para a gente trabalhar, para a gente debater, né? Para entender como curar esse segredo, como é que eu trabalho, então, com isso, o que eu devo fazer. No final, todas nós temos os nossos segredos, partes que a gente se orgulha, parte que a gente, às vezes, não se orgulha tanto. A questão é como está o movimento em relação a isso, né? Hoje a gente tem uma quantidade, sempre tivemos, né? Mas hoje talvez está acontecendo aí tanta coisa com relação ao feminino. Então, são muitas violências sexuais, são muitos assédios, é muito abuso, né? Muita violência na juventude, muita pedofilia. Então, existem muitos segredos, e alguns desses segredos são nossos. Alguns desses segredos são de amigas, né? São de amigos. Então, como é que eu posso lidar também com esses ursos da meia-lua, que às vezes são pessoas que eu amo? Às vezes essa pessoa é tão reativa, tão machucada, é o urso da meia-lua, porque essa pessoa carrega um segredo. Então, entender esse capítulo não é apenas para olhar para mim mesma, é também para olhar para as outras lobas. Faz sentido por aí? Faz bastante sentido para mim. Nossa, para mim faz muito sentido. Essa tem uma parte que ela fala que da importância de você dividir o segredo. O fato de você dividir faz com que você não crie essas zonas mortas, né? E eu tenho observado isso, os momentos em que eu não dividi por vergonha, por mais absoluta vergonha, eu vivi acuada de algo. Em que momento eu seria pega? Em que momento isso viria à tona? Em que momento eu teria que me explicar sobre aquilo? Em que momento eu teria que me justificar? Em que momento exato eu teria que dar a cara a tapa por esse erro, entendeu? E todas as vezes em que isso aconteceu, que eu não dividi com ninguém, isso me deixava o tempo todo ressabiada como um gato escaldado. E a mesma coisa aconteceu com amigas próximas. Eu sinto, foi de ver na cara dela quando ela pôde dividir comigo aquela dor, aquela angústia, aquela vergonha, em que ela recebeu não um julgamento, mas a escutativa, mais o acolhimento, mas pera, não é tão drástico assim, pera, não é tão tudo isso, não, calma que também não é tudo isso. O alívio de poder contar aquilo, tirar um pouco do cargo, sabe? Aquela barra, tirar o peso da barra só de cima de um ombro e poder dividir o peso. Realmente me tocou essa parte do texto. Nossa, né? Dividir é parte da cura, né? A gente tem que entender que essa alma, ela está ferida, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer para tratar uma ferida é buscar tratamento, buscar ajuda. Então, primeira coisa para se fazer para tirar o poder do segredo é ele deixar de ser segredo. Ah, Aline, óbvio, né? Se o problema é que ninguém sabe, é só alguém saber que resolve. Então, a primeira parte para curar o segredo, né, é deixar de ser segredo. Ah, então eu vou tornar público. Não necessariamente, né? Depende do teu contexto, se for algo grave que seja necessário, sim, né?
Às vezes precisa de uma medida judicial, precisa de alguma coisa, uma mulher que está sofrendo violência doméstica, ela vai ter que transformar isso em público, ela vai ter que quebrar esse segredo, vai ter que chamar a polícia e vai ter que a sociedade, a igreja, né, a faculdade, o emprego, vai ter todo mundo saber que ela estava apanhando em casa, escondida. Então, às vezes é preciso que se torne público, sim, às vezes não. Mas o primeiro passo é a quem contar, em quem confiar, né? Trazer para uma pessoa que realmente, né, vai poder ouvir. Não é que a pessoa vai poder ajudar, não, você não vai contar para uma advogada nesse caso. Você vai contar para alguém que vai poder acolher, né? Você vai contar para alguém que já que tem uma conexão ali, né, que vai te ajudar a tomar essa decisão, a talvez procurar, né, a pessoa realmente ali, a terceira pessoa que é quem realmente vai tomar ação. Então, a mulher ela precisa desse espaço de segurança. E fazer com que o segredo deixe de ser segredo é o primeiro passo, né? E às vezes são coisas simples, né? Por exemplo, né, o quanto para mim foi difícil quando eu comecei a perceber que o meu relacionamento ele era muito tóxico e que eu precisava acabar. E todo mundo via a minha relação como se fosse um casal maravilhoso, lindos de pai, bem-sucedidos, né? E quando eu comecei a ver que não era saudável, eu precisava terminar. Então, para quem chegar e dizer, na verdade, tudo é fachada, a relação é horrível a quatro paredes, né? Quando na terapia, entendi que não era só o jeito dele, era abuso, que eu era estatística, né? Então, assim, a mulher ela precisa desse espaço para que não fique tudo tão entalado aqui e a gente simplesmente sufoque. Porque só uma mulher selvagem, só uma outra mulher vai ser capaz de entender essa dor. Não é que ela não vai contar para um melhor amigo, vocês entendem o bom senso, mas que essa dor do feminino, ela é algo que só a loba acolhe. E sempre ela está à nossa espreita, né? Às vezes parece que essa mulher não tem com quem contar, não tem com quem falar, mas tem. Se ela parar para olhar, se ela parar para sentir, se ela se permitir questionar a quebra do segredo, ela vai ver que ao lado dela tem outra mulher selvagem de orelhas em pé esperando. Então, uma mulher tem que confiar nessa outra, né? Por mais que essa intuição ela esteja tão machucada e tão silenciada, essa mulher ela tem que ouvir um fio da intuição, esse sussurro que vai conduzir ela a esses ouvidos corretos, né? Até mesmo se for um terapeuta, uma terapeuta, tem que ser para uma pessoa que também tenha olhos e ouvidos para aquilo. Quantas deusas já chegaram para mim e contaram segredos únicos para a psicóloga ou para o psicólogo, e foi terrível a reação dessa pessoa. Então, não é um rótulo que vai validar a pessoa que vai ouvir o segredo, mas a sua conexão, a confiança. E detalhe, quem está contando o segredo está no urso da meia-lua. Então, independente da reação que a gente venha a ter, essa pessoa, ela está reativa, você acabou de puxar um fio. Então, também nós, para ouvirmos segredos, precisamos entender que não vai ser, ela vai contar, a gente vai dizer, vai todo mundo ficar bem, vamos tomar uma xícara de chá. Então, na hora que ela conta, é como se você que está ouvindo tivesse puxado o fio do peito desse lobo. E ela vai, porque está guardado há muito tempo, tem muita dor acumulada. Dor real, às vezes de uma violência, e dor emocional, psicológica, de uma ilusão e distorções e toda uma névoa que foi sendo criada, às vezes, em cima de algo bobo. Aí o meu era só terminar o namoro, só terminar o casamento, se separar as casas e pronto. Mas vai sendo criado toda uma vergonha, que nem é real. Então, é uma dor, vai ser puxado esse pelo do peito e esse urso, ele vai, né, urrar de temer as cordilheiras, né? Acho que ela fala assim, não, ela viu cordilheiras no olho, né? Vai tremer tudo. Né? Então, trazer esse lugar de partilha, de contar, por causa da zona morta. Né? Onde há um segredo vergonhoso, há sempre na psique da mulher uma zona morta, um local que não tem sensibilidade ou resposta adequada aos acontecimentos contínuos da sua própria vida emocional ou aos acontecimentos da vida emocional dos outros. A zona morta tem imensas proteções. Ela é um lugar de inúmeras portas e muros, todos fechados com 20 trincos. As pequenas criaturas que habitam os sonhos das mulheres estão sempre ocupados na construção de mais portas, mais represas,
maior segurança para que o segredo não escape. Então, é uma vida em vergonha. E isso sangra, e sangra, e sangra. E simplesmente devora toda a força do certo. Essa mulher, ela não tem energia, ela não tem alegrias, ela não tem prazer na vida, ela não tem um olhar generoso sobre si mesma, nada. Ela vai ter que se curar, transformar na cicatriz, lidar com a dor e ir se reconstruindo. Hoje vocês estão calados. Pesado o tema, né? Um capítulozinho de que acho que 10 páginas é Dali, as 10 páginas de capa. É engraçado que, tipo, eu li e não vinculei exatamente a, a essas coisas que você trouxe. Fui vinculando a outras coisas. Mas aí agora você falando, me veio assim, eu tinha, né, falando em cicatriz, mas não necessariamente em relação a isso, mas eu tinha um peso muito grande. Toda vez que, tipo, eu conhecia alguém, começava a ficar, me relacionar, enfim, e eu, tipo, tinha esse peso de contar, né, a pessoa passava a mão, às vezes, né, no meu corpo e tal, eu ficava toda assim, porque eu não queria que a pessoa tocasse as minhas cicatrizes, e eu teria que contar, né, o que que aconteceu, e eu tinha um processo muito forte com isso, né, desse contar. Hoje é leve, mas durante muito tempo era um peso que eu carregava mesmo, era peso, era tipo, era dolorido, né? Eu, tipo, pensar que eu ia conhecer alguém e eu ia ter que contar o que que tinha acontecido. A pessoa ia me tocar e ia ter que contar. Ou, tipo, os amigos chamarem para ir para uma praia ou ir para a piscina e eu, tipo, não querer ir, né? Porque eu teria que contar, eu teria que mostrar. Era algo que, tipo, para mim, eu queria manter em segredo, né? Não queria contar sobre isso, porque me doía, me machucava mais uma vez. Então, e engraçado que quando eu li, não me veio nada disso, né? Não me remeteu a isso, mas você falando, e realmente é um peso, era muito pesado. Tanto que eu até contei no dia que a gente estava falando sobre a sexualidade, né? No dia da Tati, quando eu contei, até quando eu sentei com o Diogo para contar, isso me tirou um peso, me libertou, né? Até para o prazer, porque era algo que eu me continha, né? E estava reprimido ali, porque era tipo, como se fosse estivesse escondendo ainda alguma parte de mim, estivesse carregando ainda esse peso, né? E depois disso eu me senti muito mais leve e também a minha vida ficou muito mais leve de eu contar para outras pessoas e de eu estar mais liberta com relação a isso, né, em todos os sentidos. Mesmo que não fossem, né, relacionamentos, e até para a vida, né, para eu poder andar e se as pessoas olharem, ok, não tem problema. Mas era uma coisa que eu carreguei durante muito tempo mesmo, e foi muito pesado. E, na verdade, às vezes a questão é nossa, porque para as pessoas que eu contei, tipo, eu sempre tinha medo de perder amigo, de perder amizade, né, de perder relacionamento, e todas as pessoas que eu contei me acolheram super, mas eu estava sempre com medo de que eu não fosse aceita, né, de que eu não ficasse a par por conta disso. Então é muito louco também, porque o peso às vezes é mais nosso, né? E esse carregar esse segredo é esse peso que a gente carrega e que às vezes se a gente dividir fica muito mais leve e Exato, deixa de fazer sentido. exato, e esse é um ponto muito importante do contar, porque geralmente o segredo está envolto em distorções. Então, mesmo que isso fosse um segredo grave, né, mulheres que sofreram violência sexual, né, mesmo segredos graves, de situações graves, tem distorção em associada. Existe um aumento, existe uma névoa, existe que não são reais.
né? Essa mulher, ela, primeiro que não é coisa que todo mundo vai saber. Segundo que ela precisa desse suporte, né? Terceiro, que ela vai ter acolhimento, né? Que não vai ficar na cara, não existe nenhum segredo que vai tatuar na testa, né? Então você vai contar para as pessoas certas, para curar a sua vida íntima, né? O segredo, ele sai de secreto para privado. Ele sai de escondido, oculto, de sete chaves para pessoal. São questões pessoais. Todo mundo tem questões pessoais. Ter questões pessoais é saudável. Eu não posso ter uma vida sem ser pública. Eu tenho questões pessoais. Eu preciso do meu mundo interno. Então, ele sai de perigoso, secreto, oculto para pessoal. Então, às vezes a mulher também parece que se ela contar, ela vai ter que contar para todo mundo e todo mundo tem que saber, e ela vai ter que se expor, ela vai ter que se abrir. Também não é desse lugar. Né? Você não vai abrir para todo mundo, não é todo mundo agora vai saber, o mundo inteiro vai saber. Às vezes duas pessoas vão saber e pronto. Sua terapeuta, um médico, sua melhor amiga, se for preciso médico, enfim. Duas pessoas vão saber e pronto, e mais ninguém vai saber. E aí já começa o processo de cura. Né? Então, ou talvez, sim, contar para todo mundo esse segredo, como o Carol já fez várias vezes, no sentido de ser exemplo para as pessoas, né, que passam por esse tipo de sofrimento, de ter um segredo ali, né, de ter alguma questão associada a algo que aconteceu. Então, muitas mulheres transformam esses segredos em bandeiras, né, de cura, em marcas de combate ali, né, passam a usar essas marcas de combate. Mas isso é uma escolha, né? Eu fiz isso com meu relacionamento abusivo, né? Se transformou no estudo desse livro, é fruto desse relacionamento abusivo. Então, a gente às vezes transforma isso em cicatrizes, né? Parte do plano das cicatrizes. Mas É é uma um escolha, processo também, né? É um e uma processo, decisão. porque você tem que estar muito bem com isso para que você consiga também expor e passar para frente e utilizar e realmente utilizar isso para ajudar outras pessoas. E muitas pessoas às vezes ficam guardando, né? Guarda esse segredo, não consegue falar para ninguém, né? Com medo do julgamento, aí o peso da culpa, de achar que você também é culpada. Isso é muito, muito forte, porque, por exemplo, eu não tinha me dado conta de que eu tinha sofrido um abuso. E quando eu me dei conta, aquilo, porque eu achava que eu também era responsável, né? Só que eu era uma criança, uma adolescente. Então, e aí eu achava que eu tinha responsabilidade naquilo, então a culpa também era minha, e aí aquele segredo ficava guardado, porque eu também tinha responsabilidade nele. E aí, a partir do momento também que eu me toquei, que não, porque eu não tinha maturidade para fazer isso, e se fosse depender de mim, eu não teria feito, não teria participado, não teria né, estado naquela situação, então aí aquilo me pesou, tipo, eu sofri um abuso. E aí, quando eu compartilhei, que só fui compartilhar também depois que eu fui entender isso, a adulta, né? Quando você vai fazendo os processos de autoconhecimento, que era uma coisa que até então era um segredo guardado, né? Essa culpa, esse peso, aí sim que você consegue também achar alguém para compartilhar, porque você precisa também entender até que ponto você tem, né, correspondência naquilo, o que que realmente aconteceu, porque às vezes a gente também não tem maturidade para entender o que que aconteceu, né? E demora um tempo para você adquirir essa maturidade, entender e reconhecer para você poder, até você falar, até você conseguir também trazer para outra pessoa. É nesse contexto que entra os capítulos anteriores. Por quê? Porque o que é o segredo? Às vezes, o segredo, eu posso estar negando a existência desse segredo, mas ele deixa zonas mortas. Então, o que vai ter nesse segredo? Vai ter a deusa suja. Então, se for sexual, é uma memória com meu namorado, com meu marido, que não é confortável, não é algo que eu me orgulho, não é algo que é leve, não é algo que foi casual, é algo sujo. Ou tem a raiva. Existe uma parte, uma memória, uma relação, uma situação,
que eu tenho raiva, que tem uma raiva, eu tenho uma raiva do meu chefe, eu tenho uma raiva do meu professor, eu tenho uma raiva, um urso da meia-lua associado. Então, existe, ou o segredo ele é claro, explícito, e a gente sabe que tem uma dor ali e não quer contar para ninguém, e lembra disso e tem plena consciência, ou esse segredo ele tem rastros. E aí a gente começa a questionar que talvez não seja exatamente como eu me recordo, que talvez esteja um processo de negação instalado. Porque é muito melhor se responsabilizar, é muito mais prazeroso, mais fácil, mais leve, simplesmente dizer fui eu, do que ver o que realmente aconteceu. Não, mas eu provoquei, não, mas eu não devia, não. Se culpar é o caminho mais fácil. Porque se culpar, protege aquela outra pessoa, evita o problema, protege papai, protege mamãe, que deveriam ter cuidado daquela pessoa, daquela criança. Então, é muito mais fácil puxar para a gente. Então, não é que seja fácil no sentido de uma escolha, eu quero o que é melhor. Mas entre os dois caminhos, a gente vai tender a se culpabilizar e a dizer não foi nada. E instala o processo de negação e está feito. Não, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Não, não sabia. Não, não entendia. Não sabia dizer não, não tinha força psíquica. Ah, mas eu já tinha 50 anos, mas não tinha força para falar não. Não tinha força para se impor. Né? Quantas mulheres ainda estão vivendo casamentos destrutivos e já tem 50, 60 anos? Idade não significa nada. Então, se uma criança não tinha força para se impor, mulheres adultas às vezes não têm. Então, esse segredo, ele tem esses processos e a gente vai rastrear pelas dores associadas. Tem uma raiva, uma irritação instalada? Tem uma verdade oculta. Tem um segredo. Tem uma verdade camuflada, tá? E aqui ela traz um conto, né, que fala sobre falar, sobre o poder de falar para curar, sobre essa força de selvagem, porque a gente sabe que a mulher selvagem, o self instintivo, né, a nossa arquétipo lá loba, ele não morre. Ele silencia, ele acalma, ele fica ali esperando, mas qualquer vacilo, a gente tem um bote. Graças aos céus, porque assim todas nós vamos nos curando e curando a geração seguinte. Se nossa mulher selvagem pudesse ser morta e finalizada, o que seria de nós, né? Não existiria resistência. Então, ele pode até ser silenciado, mas em algum momento, nem que seja um fio dessa mulher selvagem, ela desperta. Né? E aí ela traz aqui o conto da Mulher dos Cabelos de Ouro. Vamos ler? Alguém quer ler? Está na página 425. É pequenininho, né? Meia página. Eu posso ler. Receba. A Mulher dos Cabelos de Ouro. Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre e não tinha nem pai nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia num tear feito de galhos de nogueira preta. Um brutamontes, que era filho do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele. E ela, numa tentativa para se livrar dele, lhe deu uma mecha de seus cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com as suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência. Ninguém perguntava por sua causa, nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu um solo negro para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Os pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas. E quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver.
E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça, para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. Que interessante, né? Fala de uma energia vital ali, né? Uma energia selvagem, viva, radiante, dourado, né? Então traz uma radiância, mas ela é silenciada por esse segredo então é o que a mata, seria a representação dessa fúria assassina, né? Dentro do nossa parte psíquica, e em algum momento ela tem que ser cantada. Em algum momento esses segredos precisam ser cantados. Né? E aí tem uns trechos aqui do livro que eu acho muito interessante, que eu vou só citar, que eu marquei. Toda culpa e a tortura que ameaçavam se abater sobre a mulher se ela contar o segredo, acaba se abatendo do mesmo jeito, apesar de ela não revelar a ninguém. Tudo ataca de dentro. Então ele vai até a casa dela, ele entra na casa dela na noite, invade a casa dela e a mata. Então, é algo, ela não vai atrás, ela não se coloca em uma situação de perigo, enfim, é de dentro, né? Ele invade o local em que ela estaria segura. Então, por quê? Porque esse segredo, qualquer que seja, como a gente já deu vários exemplos aqui, às vezes grave, às vezes só distorção, ele a mata por dentro, ele vai silenciando, sufocando, né? Manter em segredo a vergonha perturba profundamente a psique, a psique. E ainda diz assim, lembram-se de Canto Hondo, Canto Profundo e da Alma Faminta? Com o tempo, essas duas forças, através dos sonhos e da própria força da vida selvagem da mulher, sobem até a superfície da psique e deixam sair o grito necessário, o grito que liberta. A mulher descobre então a sua voz. Ela canta, revela o segredo e é ouvida. Recupera seus alicerces psíquicos. Então, falar, contar, se não for contar, escrever, falar no espelho, tem que sair. Essa voz, ela tem que sair de alguma maneira. Quantas vezes não se ensaia no espelho, no choro, algo que você, tempos depois, vai ter condições de contar para alguém? Então, Deus é que está assistindo a gravação, vai para o espelho, chora no espelho, né? Mas fala, verbaliza, bota para fora, se ouve, escreve, lê o que você escreveu. A escrita terapêutica, ela liberta padrões inconscientes profundos. Então, lê o que você escreveu. É tanto que as deusas do caminho eu sempre recomendo para terem o diário de caminho do caminho, né, o diário de bordo. Então, lê o que você escreveu, presta atenção, coloca para fora esse segredo para que você possa, então, acessar essa cura. E aí tem um detalhe que é importante a gente trazer aqui, que é o fato de que essa dor do segredo, uma vez contada, a gente tem a ilusão sobre a cura da dor e a formação da cicatriz, de que simplesmente depois que a gente contar e resolver, não dói mais. Mas não é verdade. Uma vez que a mulher ela passa a ter sustentado um segredo, esse pelo, uma vez arrancado do peito, do osso da meia-lua, ele às vezes pode doer de novo, na mesma intensidade da memória original. E isso não é retrocesso, isso não é negação, isso não é drama, isso não é apego ao trauma, né? A gente já trabalhou várias dessas coisas aqui ao longo do livro. Chega um momento em que a mulher tem que se curar, em que ela tem que reagir, em que ela tem que sair do papel da vítima, ela não pode viver no patinho feio, fugindo de tudo. Ela precisa virar cisne, ela precisa se reconhecer no lago dos cisnes, mas essa dor, ela pode doer sim na mesma intensidade. É por isso que a gente vai ver depoimentos de mulheres sobre traumas, e quando ela vai contar numa plateia, quando ela vai contar num curso, a voz embarga de novo, porque dói, né? Ela traz até uma pesquisa científica, no final do livro ela cita, quem quiser buscar a literatura, né? Eu sempre falo para vocês irem olhando, né, as citações que Clarissa traz, que são riquíssimas nesse livro, e ela cita essa pesquisa, né, que é normal, depois, nos primeiros 2 anos, curar bem, mas depois ter dor. É um luto, às vezes é a perda de alguém, né? O luto, ele é uma questão que muitas vezes se transforma em segredo, e que infelizmente eu atendo com certa recorrência, que é o fato de que existem algumas dores da alma que elas são justas,
E às vezes a perda de alguém querido não é. É normal você sofrer um mês, dois, mas 3, 4 anos depois ainda está sofrendo pelo marido? 5 anos depois ainda está chorando a morte da mãe? Aí as pessoas não contam que está com aquela dor. Porque existe uma vergonha, é sujo. Existe algo que não é aceitável. E aí volto para falar, entram as distorções. Se ela chegar para alguém e dizer, caramba, eu ainda sofro muito pela perda da minha mãe, a pessoa entenderia, talvez. Mas, nossa, eu sinto muito quando a sua mãe morreu, 10 anos atrás. Mas é o processo. É um trauma, uma perda, não foi curado. Às vezes É a não cicatriz, cicatrizou. né? Que a cicatriz dói também. E às vezes não cicatrizou. Mas a Então, mesma cicatriz, a marca, ela dói também. a Às marca vezes tem dói. marcas que você passar, é uma pele mais sensível, ela não é a pele natural. Então, ela dói também, ela volta a doer, Ainda né? tem isso, né? A questão da cicatriz pode ser a dor da cicatriz, pode ser a dor do trauma. O problema é o segredo. Então, o problema, vocês entendem que a questão não é o que aconteceu, não são as circunstâncias, não é o fato, e não é a intensidade do fato. O bicho pega quando vira segredo. Não importa, estou com a página aberta, viu? Não importa a natureza do segredo, não importa quanta dor esteja associada, envolvida na sua guarda. A psique é afetada do mesmo jeito. Então, eu atendi em alguns dias uma deusa nesse estado, 10 anos da perda da mãe, mas ela não contou para ninguém. Então, é feio, né? São 10 anos. Olha a distorção. É imaturo, passar 10 anos chorando a morte da mãe. Tem coisas que vai doer para sempre, é uma perda. Vai Mas a doer para sempre. distorção tira a razão. Talvez uma palavra que alguém falou no processo do luto, uma palavra, gerou um trauma, deu um impacto emocional ali, e aí ali ela guardou e virou segredo. Uma palavra. Né? Alguém talvez, sei lá, fez algum comentário de, nossa, já faz tempo, né? Você ainda tá assim. Pronto, bateu, e ali ela me transforma em segredo, isso é feio, vou receber julgamento, é uma vergonha. E aí ficou sujo. Né? Então, esse olhar nas cicatrizes, né? Esse olhar para perdoar também o que é que tem acontecido, como a gente já trabalhou, né? Sobre o poder do perdão, sobre estar lidando com a libertação que esse perdão traz, sobre as formas de perdoar, né? Que a gente precisa estar trazendo. Então, tudo que o livro trouxe até aqui, trazem, né? Para esse capítulo, para a gente ter bagagem para ser capaz de parar e fazer essa reflexão pesada de ver quais são os segredos que eu estou carregando hoje. Aline, eu estou em terapia em dia, não tenho segredo não. Tem. Quais são os segredos? É um medo? É uma frustração pública, financeira, de ego? Existe algo oculto. Tem verdades ocultas. A gente limpa na DNB direto e é um monte. Então, são verdades ocultas. Então, é preciso olhar se isso é uma verdade mesmo, porque geralmente não é, é distorção. É, né? É confusão. Ou conclusões, né? Como a gente também chama. É aquilo, né, como o exemplo que eu dei da mãe, é uma conclusão, né? Então, ela diz, é feio falar para as pessoas que eu ainda estou chorando a morte da minha mãe, logo, eu preciso esconder isso, ninguém pode saber que eu ainda sou. Então, são as distorções, são as conclusões inconscientes. Que não tem nada com nada. É tudo doido. Se a gente fizesse uma conclusão certa de vez em quando, a vida era mais leve. Né? A gente sai trocando tudo. Então, né, seja uma percepção sobre si mesma, seja uma percepção sobre as suas amizades, seja uma percepção sobre o seu convívio, seja uma percepção sobre as suas escolhas do passado. Quais os segredos que você está guardando hoje? Vamos pegar esse eclipse que está chegando aí em Leão, para a gente limpar, para a gente liberar, né, para a gente queimar esses segredos, colocar eles à luz do fogo e dissolver esse peso, para que a mulher selvagem ela respire. Os segredos eles sufocam a alma, né? Então
a gente volte a ter fôlego, volte a ter leveza, a se sentir inteira, né? Então, quais segredos, doce alma minha, nós estamos carregando? Faz sentido, Deus? Aline, deixa eu falar. Enquanto você estava falando, me tocou várias coisas, assim, coisas que eu já tinha percebido da importância dos outros capítulos para você entender esse aqui. Você vai falando e eu, quando estava lendo, eu senti a mesma coisa, de quanto os outros capítulos vão reverberando e chegando nisso, que é a questão do segredo. Quanto ao conto propriamente dito, uma coisa me tocou muito foi o fato dela estar. O estar, quando fala que ela está sozinha na floresta, já é o segredo. Já é o segredo dela estar sozinha. O morar sozinha na floresta não é a independência dela, eu não preciso de ninguém. A psique dela é isolada. O segredo dela começa dela estar sozinha ali. O cara assassinar ela já é essa desgraceira toda que faz na cabeça da gente o segredo propriamente dito. É como se fosse a consequência dela já estar ali se isolando naquele segredo. Ela já tem um segredo quando se isola. Né? E a Carol falou, e eu tenho vários segredos. E parte dos segredos pode sair, como a Carol citou, e eu tenho situações similares, de algum barba azul na nossa vida, né? De não ter sido iniciada muito nova, ou não ter pais, mães, avós iniciadas para proteger a gente, da gente passar coisas com barbas azuis, entendeu? Na nossa vida, que trouxeram cicatrizes e que fazem com que a gente analise pelo prisma da culpa. Até porque, principalmente a nossa geração, é uma geração de mulheres que se culpa muito, né? Outra coisa que me tocou foi o fato da Vasalisa, a importância de ouvir a bonequinha para saber com quem você pode falar aquele segredo, para que ele deixe de ser um segredo. Outra coisa importante também, quando falou da importância de falar determinados segredos, me tocou a questão da importância da vergonha mudar de lado. Recentemente a gente teve um caso que veio a público aí, uma coisa estrondosa do marido que, né, abusava da esposa, que levava amigos para abusar dela, que dopava ela, e uma coisa que ficou recorrente da fala dela é: a vergonha tem que mudar de lado. E assim, independente se os nossos segredos são coisas muito profundas só nossas, de erros que nós cometemos ou de coisas não tão bonitas, socialmente aceitas, quando eu vejo como a vergonha mudar de lado, não é o vergonha de ficar falando para todo mundo e achar bonito qualquer coisa, mas de sair desse lado de um segredo e mudar de lado pro fato, que nem você citou. É uma coisa pessoal. Ela tirar o peso do segredo como uma coisa de culpa, de crime, de castigo, de punição e de chicote, pro lugar de: não, tudo bem, fato, isso aconteceu, foi assim, foi assado, por isso, por aquilo, independente das razões. Isso é uma coisa que aconteceu, é pessoal minha, mas eu poder dividir aquilo com a pessoa, até para você ter dimensão, né? Como eu falei, essa questão da minha amiga vir falar comigo coisas que eu cheguei para ela e tirei bastante da carga, e hoje ela está muito mais leve com relação a isso, de medo de dormir, acordar, ter um sonho e falar para o marido que aquilo aconteceu na vida dela, entendeu? Eu passei por isso também em algumas situações dramáticas, entendeu? E do quanto me pesou não falar com ninguém, da vergonha que eu senti, daquilo que ficou me pesando, da cura que foi poder falar e da cura que é poder ouvir. E sobre ouvir, que você falou eu falei da escutativa e você falou de ouvir, você puxa um fiozinho. Outra coisa que me tocou no último do conto do urso é os espíritos. Os pássaros que são os espíritos, que são essas mortes não lamentadas. Eu acho que quando a gente conta e a pessoa é uma pessoa como a gente, que está se envolvendo com a espiritualidade, que está se envolvendo com o crescimento, aquela cura, a pessoa ajuda a gente a lamentar as nossas mortes, as nossas cicatrizes, as mortes pequenas da nossa alma.
Então me tocou muito isso, desse momento em que a pessoa fale que você ouve, ou vice-versa, ou que a pessoa te ouve, você tá acendendo um incenso para aquele pedaço de alma seu que morreu, sabe? Me tocou muito forte isso também. Que lindo, ótima percepção. E são os descansos, né, que ela fala no outro capítulo. A gente precisa abrir a linha do tempo e marcar as cruzes onde a nossa alma morreu. O segredo, seja ele grande, pequeno, grave, sério, não importa. Naquele momento a alma fragmentou, houve uma morte. Houve uma morte. Aquele trauma, aquela palavra, aquela situação, aquela percepção, né? Às vezes ele é um fato, não tem como negar, é o que é. E aí por isso que vem a nossa força de estar com La Loba para olhar a verdade e entender que ela é o que é, né? Houve um abuso, houve uma violência, aquilo é violência, não é normal. Mas às vezes não, às vezes é uma percepção e não precisa mudá-la, não precisa suavizá-la. Percebo que, na verdade, meus pais nunca me amaram. Sempre fui um peso, não fui uma gravidez desejada. Eles queriam 2 filhos, eu sou a terceira. É uma percepção sua, verdadeiro ou não, o amor pode ser diferente, mas não significa que ela tem que ser suavizada. Mas é preciso olhar para aquilo e o que é, né? Então, às vezes um fato, como abuso, às vezes uma percepção, que é uma consciência também. Então, né, tudo é um olhar. Outro aspecto desse ponto que ela fala, né, é o fato dela estar sozinha, receber ele, dar o cabelo dourado para tapear ele, para ele ir embora. Então, a gente tenta de uma maneira culpável lidar com esse segredo. E aí, o que que acontece? Às vezes existe o segredo, mas a forma como a gente vai lidando com o segredo vai aumentando ainda mais a culpa sobre o segredo e vai dando um nó. Porque ele pede ela em casamento, mas aí ela engana ele, dá uma enrolada nele, continua sozinha, morando na floresta sozinha, dá um pedaço de cabelo dourado, tapeia ele, manda ele pra lá. Não sei se vocês falam tapeia também. Fala, né? Enrola ele, manda ele pra lá, e depois ele volta revoltado à noite, porque ele se sentiu enganado. Então, às vezes, a forma como a gente vai lidando com o segredo aumenta a fúria do uso da meia-lua, ao invés de só pedir ajuda, contar para alguém. Então, o que ela fala aqui no livro também, né, para fazer o capote expiatório, que ela traz como uma didática, né, para pegar um casaco e criar nele uma simbologia de todos os traumas que você já superou, de todos os segredos que você já carregou, que ainda carrega e talvez ninguém possa saber, né, e tentar criar ele de algum material, de alguma forma, talvez um desenho para quem gosta, talvez algo físico mesmo, um casaco com vários papéis colados, como tem uma terapeuta que eu sigo que faz, ela pega as clientes e ela manda fazer desenhos e ela cola num casaco que ela tem, e a pessoa veste aquele casaco realmente, cheio de símbolos, né, mas símbolos que reflitam a dor, símbolos que reflitam a sua cura, mas para você entender esses descansos, né, juntando todos os pontos em um só, mas para que você possa ver tanto de marcas de sobrevivência que você tem. Ela ainda faz mais, né? Ela ainda sugere também que você se reúna com as amigas e pegue fotos das mulheres, às vezes até dos homens, enfim, da sua família, para que você também veja as cicatrizes dessas pessoas, um pouco da história delas que você sabe. E possa talvez ser capaz de visualizar a sua ancestralidade vestindo os próprios capotes expiatórios, vestindo os próprios casacos de cicatrizes. Né? Olha minha mãe, tudo que passou, olha minha avó, olha minha tia, olha minha irmã, tudo que superou, tudo que aguentou, né? Situações que eu, do pouco que eu sei sobre ela, minha bisavó. Então, contar isso para outras mulheres, ouvir a história de outras mulheres, é um processo realmente muito bonito, né? Para se escolher as amizades mais próximas e poder fazer. Pode falar, Carol. E tem, me remete também essa questão, até que se trabalha na constelação familiar, né? Que são muitos segredos familiares que às vezes fica todo mundo ali, nem não fale de fulano, esconde uma história né, de ciclano, e que isso vai reverberando na família, vai, né, trazendo mais peso para outras pessoas, que não só a própria pessoa, né?
mas que muitas vezes esses segredos familiares também trazem um peso para outros que nascem e que nem sabia, mas está carregando peso também do antepassado, né? E, e esses segredos, eles precisam ser contados para as pessoas, para a terapia, exatamente para que a gente possa trabalhar esse segredo e a dissolução do trauma recorrente que ele causa, né? Daquele machucado que continua perfurando, no local do trauma, né? Então, é preciso entender onde está o trauma, para que a gente possa trabalhar. É no nível energético, é no nível do corpo mental, é no nível ancestral. Às vezes, esses traumas, eles nem são dessa vida, são reverberações de outras. Eu atendo muitas vezes com traumas de vidas passadas, né? Eu tenho uma amiga que eu amo muito, inclusive, e que ela tem, assim, uma vida muito corroída por zonas mortas, por uma vergonha profunda de decisões de uma vida passada. Ela já vive isso em hipnose, a gente já acessou, né, em várias ferramentas terapêuticas, né, no registro acástico dela. Várias terapeutas chegam sem se conhecerem a mesma história. Então, existem questões que nem são daqui. Ela tem zonas mortas por uma vergonha muito profunda e um arrependimento muito grande. Então, quando a gente olha a história, a gente vê que a humanidade fez coisas atrozes. Se todo mundo era vítima, então quem era o carrasco? Todo mundo era vítima? Todas nós fomos queimadas? E quem queimou a gente, então? Então, assim, tem muita gente envolvida nisso tudo, né? Tem muita gente que se arrepende, então é preciso olhar em que nível aconteceu esse trauma. Por exemplo, perfeito, eu já atendi uma deusa também que, no caso, a vergonha dela, o segredo dela era para proteger a mãe, porque a mãe era empregada doméstica e deixava ela na casa da tia para poder trabalhar muito e sustentar ela, que ela foi uma gravidez não planejada, que a mãe não poderia ter, com um homem casado que abandonou todo mundo. Então a mãe teve ela com muito amor, uma doação, uma devoção a ela, e realmente trabalhou muito para sustentá-la. Mas na casa da tia ela sofreu abusos do tio. Então ela sabia que era errado, ela sabia que não podia, ela sentia raiva por tudo, todos os capítulos misturados, ele era um barba azul. Mas aí, no caso, não era porque ela negava, ou porque ela não reconhecia, ou porque ela não queria que ninguém soubesse. Ela queria que ele fosse preso. Ela queria que ele morresse no fim dos infernos. Mas ela não queria que a mãe tivesse a saber. Então, às vezes, não é nem sobre mim o segredo. Às vezes, eu não estou protegendo, não é um segredo dos outros que eu estou carregando, é meu. Mas existe alguém a ser protegido, então tem que organizar esse campo ancestral. Essa mãe tem que ficar grande, ela não pode ficar maior em que ela protege a mãe. Então, existe toda uma dinâmica a ser feita, né? Tinha outro exemplo que eu queria trazer, então, que eu já atendi, deixa eu lembrar. Você viu agora. Enfim, não deve ser. Rosângela, você levantou a mão. É uma temática avassaladora, né? Porque ouvindo Carol falando sobre peso, interessante que na vida cotidiana, quando você tem um peso físico que você divide, né, ele se torna mais leve. É tão simples e óbvio, mas quando a gente tem essa questão interna, quanto mais fechado, né, parece que ele vai ficar protegido. E assim, me tocou essa frase que você falou aí, a última percepção, sobre que, às vezes, o segredo não é só porque fomos vítimas, né? Às vezes é porque fomos algozes, porque a gente, quem estava do lado de praticar violência, né? Violência simbólica, violência, sei lá, de diversas formas. E aí é importante esse espaço de escuta e a gente deixar claro que eu acho que a terapia é um caminho, né, necessário de autoconhecimento, porque eu não sei se vocês conhecem o conto de Kirikou, a feiticeira, que é um conto francês, tem um vídeo no YouTube, e era contou a história de uma feiticeira muito, muito brava, muito malvada, e na verdade, eu não vou dar spoiler, né, mas ela tinha algo que machucava tanto que a transformava em violentadora, mas ela sofreu uma violência, então, e era um segredo todo, né, então era um segredo da violência sofrida, da violência que praticava,
e que quando liberta, quando ela contém uma história, uma coisa dela compartilhar e alguém auxiliá-la, isso muda tudo, né? Muda a história, muda a relação, muda a comunidade. Então, realmente, essa coisa de construir uma cicatriz, né? Ela não perpassa por você fazer isso sozinha. Então, eu acho muito interessante essa nossa conversa, porque todo mundo tem, né? Uma zona morta que aí está reconstruindo, que ainda está em luta, ainda está em disputa de entendimento, mas que a gente não consegue sozinha. E eu acho muito interessante esse grupo, porque eu nunca as vi, sempre as amei, assim, sabe? Eu nunca as encontrei presencialmente, mas eu me sinto segura, sabe? Então eu queria agradecer. Claro que tem coisa que a gente não vai falar aqui, porque estamos na gravação, mas quando a gente desliga e a gente convidar outras mulheres para entender esse caminho, assim, que eu queria agradecer, porque vocês são um espaço de reconstrução das minhas zonas mortas, sabe? Meu reflorestamento. Obrigada. Ai, Deus, que lindo, que honra. Somos para todas, né? Aqui estamos partilhando questões pessoais também, né? Como eu falei de alguns traumas meus, então, quanto sempre falo para vocês, né? Quanto mais escuro você me cura, né? A cura de um é a cura de todas. Isso não é uma frase de efeito bonitinha, é uma verdade cósmica. Então, cada mulher que vai curando as que vieram antes e as que vieram depois. E isso é muito forte, né? Porque só assim a gente pode ser resistência. E eu adorei esse ponto que você trouxe, Angela, de que às vezes eu fui vítima de algo, mas às vezes o meu segredo é por ter feito algo, né? Às vezes eu humilhei alguém, às vezes eu participei de algo que eu me envergonho, e isso me faz com que eu me sinta suja. Então também vem perdão à situação, ao contexto, à consciência da época, a mim mesma, né, o aprendizado sobre aquilo, né, às vezes esses segredos são coisas, por exemplo, como traição, coisas até menos graves, mas essa mulher, ela transforma essa traição conjugal que ela cometeu em algo tão atroz e isso a corrói por dentro, né, então também são coisas a serem compartilhadas, né, são coisas a serem reveladas. Né? E o segredo que eu queria dar, o exemplo que eu tinha esquecido, com a Angela falando, eu retornei, é que é preciso também lembrar que existem estruturas que sustentam esse segredo, como ela fala aqui da questão familiar, né? A família deveria se unir para curar o segredo, mas a família nunca reúne forças para isso, né? Como eu falei no exemplo do começo, né, sobre o exemplo que ela dá no livro do marido que cometeu suicídio, essa família deveria se reunir para junta unir forças para juntos curarem a dor do sistema, porque todos sofreram com o suicídio desse parente. E aí, num acolhimento de mãos dadas, essa cicatriz seria realmente um clã, né? Nós teríamos, todos teriam a mesma cicatriz de combate, de ter perdido um parente amado para um suicídio, e toda a reverberação de impotência que a pessoa sente em relação quando isso acontece. Mas a família não faz esse processo. Então, eu já atendi uma deusa que a família tinha um segredo em relação a uma violência, mas eles se recolhiam e negavam e ocultavam, e era um segredo, né, segurado por todos para proteger uma das tias. Né? E aí essa dor era muito grande, porque ia ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez mais sujo, cada vez mais devorador da família, até que essa minha deusa sentia que a família não passa. Né? Que, na verdade, ali era tudo encenação, era só um teatro de família margarina, família perfeita. Então, ela ia ficando com isso da meia-lua cada vez mais com vontade de destroçar todos eles. Ia ficando furiosa. Então, é preciso ir desenvolvendo essas etapas para a gente entender a estrutura desse segredo e trabalhar no nível que ele acontece. Então, nesse caso, a gente fez o processo para ela negar o voto do segredo. E ela entrou no processo de o segredo é deles, não é meu. Para quem ela sentiu de contar o que acontecia na família dela, como a família dela realmente era, ela contou. Então, toda uma construção, né, que vai sendo feita em relação a isso. Então, às vezes o segredo é uma culpa, às vezes o segredo é algo que eu fiz, é algo que eu recebi, é algo que eu quero proteger alguém, é algo que nem é meu, que eu herdei do ponto sistema. Não importa. Ele corrói o cérebro. Agora, eu tenho uma questão.
quando alguém compartilha um segredo, né? Eu nunca sei, assim, eu ainda estou construindo essa medida de acolher, né? De abraçar ou de pontuar algumas coisas sem, para mim, eu não sei se aí eu queria ouvi-las e especialmente nossa deusa e rainha, essa linha tênue entre o acolhimento e a opinião. Porque às vezes a gente fala assim, não, não foi tão grave assim, mas para a pessoa é quase a morte. Então a minha fala ameniza e invisibiliza. Sabe quando. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer clara, Sim. mas eu já vivi situação de eu contar uma coisa, a pessoa fala assim, ai, mas só foi isso. Daí eu, mas tá doendo muito. Aí, É, assim, para que eu contei, entendeu? Porque pareceu que eu era uma babaca, né? Nossa, mas é só isso. E eu não fazer esse outro, não ter esse lugar, né? De minimizar, sei lá, o sangramento da alma da outra pessoa. tem um método que eu gosto muito de utilizar, e eu recomendo muito para as minhas vezes que são casal. Definir, às vezes tem coisas que a gente quer conversar, quer ter uma DR, e é preciso definir o que se espera daquela conversa. Então, sabe, jogos, a gente tem que ter regras. Então, eu esperar que aquela outra pessoa reaja do jeito que eu quero que ela reaja, sendo que ela nem sabe como é que ela vai reagir, não vai, né? E olha que eu sou bruxa, intuitiva pra caramba, e tem hora que eu digo, o que você está esperando de mim? Então, eu gosto de fazer uma pergunta as três perguntas, né? O que você espera dessa conversa? Acolhimento, reação ou escuta? Escuta é cala a boca. Eu preciso falar. Deixa eu falar. Quando eu disser pode falar, você fala. Escuta, não fica mexendo a cara, não fica. "Oh". Cara, escuta empática. Cala a sua boca, desliga os seus pensamentos e escuta. Acolhimento, não julga, só diz assim, é foda mesmo, deu ruim. E abraça. Não importa se é grande, se é pequeno, se é importante, se tem que ir para a polícia, se é um absurdo, se é bobagem, se é trauma de criança, acolhe. Ou eu quero uma reação, eu quero te ouvir, eu quero saber o que você pensa, a sua opinião é importante para mim nesse momento. Às vezes, dependendo da conversa, você vai passar por três conversas. Às vezes a pessoa vai precisar de uma conversa só de escuta, porque ela nunca falou para ninguém, ela não sabe falar. Então, quem está começando terapia comigo e nunca fez terapia antes, geralmente essa pessoa não sabe falar na terapia. Ela não sabe, ela tem um trauma, ela tem uma dor, ela quer falar, ela quer ajuda, ela está chorando. Mas ela não consegue verbalizar e transformar isso numa linha de pensamento. Então, vai da gente saber ir puxando, conduzindo. Né? Tem um vídeo que eu adoro na internet, que é simulado, né? Mas é uma simulação de atendimento terapêutico em que, na primeira sessão, a menina não abre a boca, ela faz só assim. Não sei se vocês já viram, acho que alguém já viu. E aí essa terapeuta vai fazendo mais sessões, aí começa a falar de filme, aí começa a falar de pintar unha, e ela só assim. E ela não desliga, passa uma hora de terapia olhando para a cara da terapeuta. Até que ela vai com o tempo e chega em uma sessão específica, 10 mil sessões depois, ela diz, hoje eu quero falar. Então, às vezes, o caos interno é tão grande e tem tanta coisa acontecendo e ela não sabe de onde está vindo a dor e só dói tudo e está tudo morto, está tudo ruim que ela não consegue dizer, na verdade, eu estou aqui porque eu gostaria de falar da minha infância. Que eu estou aqui. Ela nem tem consciência disso, só está horrível. Então, às vezes, eles precisam da escuta, depois vai vir um acolhimento, depois ela, em algum nível, ela vai ter força psíquica suficiente para você ter reação. Então, aqui eu estou trazendo no extremo, né? Mas para quem é casal, eu gosto muito de quando for ter uma DR falar isso. Dizer, amor, estamos precisando conversar. E eu estou precisando, né? Pode até criar nomes, pode criar um símbolozinho, pode, né? As meninas artesãs aí criar uma argila fria e fazer até uma brincadeira de casal, dizer, nesse momento eu estou precisando disso. Eu quero que você me escute. Pode fazer com amigas também, criar essa regra. Então, são a regra dos três tempos. Eu quero escuta, eu quero acolhimento, ou eu quero reação. Faz sentido, Rosângela? Então, quando alguém chegar, talvez, para contar algo para você, você pode perguntar isso. Você pode dizer, olha, eu entendo que você quer me contar algo importante, e vamos tentar definir
do que você tá precisando. Talvez a pessoa até tenha dificuldade de escolher, mas ela vai saber o que ela não quer. Vai por eliminação. Não, eu quero que você me ouça, certo? Mas se você quer que eu. Se você começar a reagir e a falar e ela se irritar mais, você vai ver que provavelmente é escuta. Então, vai também da sua sensibilidade, presença, sabe? Quando alguém vier falar, senta bem confortável, coloca a sua cauda de loba bem relaxada, levanta bem a orelha e deixa essa pessoa falar. Porque às vezes nem ela, se for um segredo, né? Não num casal, mas se for um segredo, talvez ela não consiga nem escolher um dos três. Mas você vai perceber. É isso aí. Geralmente não é sobre. Quando a gente está desperto, também tem isso, a gente tende a tentar não invalidar o sentimento. Então, quando eu falo assim, não é tão pesado assim, não é ou não é tão pesada a sua dor. Ou não é que você vai estar sentindo o que você está sentindo é fraco. Isso não faz sentido. É mais no sentido de isso que você está passando tem. Eu escuto a sua dor, eu valido a sua dor. Você valida a dor, mas não a culpa. É diferente. Porque se você valida a culpa, você fala pra ela, não, tu tá coberta de razão de estar se sentindo uma bosta. Tu é uma bosta. Não, você não vai fazer isso. Você vai ouvir, nessa parte da culpa você ouve, sente a dor dela, valida a dor dela, mas olha, porque na maioria das vezes, se a gente for pontuar, não importa se a pessoa errou, por exemplo, se ela fez uma sacanagem com alguém e aquilo tá causando uma dor, um arrependimento, você valida a dor. Não, realmente, poxa, você deve estar se sentindo mal, poxa, eu sinto muitíssimo por essa dor. Mas, por outra parte, e muitas vezes acontece, como nesse caso que eu contei, não era uma coisa tão dramática para ela, ai, vou me matar por causa disso. Vou me matar. Não a dor. A dor tá doendo. Mas tudo bem, mas você é um ser humano. Mas a gente tá aqui para aprender. É a primeira vez que você é você. Estamos em evolução. Aí você vai jogando no. Peraí, tudo bem, mas você é só um ser humano. Você também está crescendo, você também está aprendendo. Você não é uma santa. Você não chegou com um véuzinho com a auréola de anjo. É mais no tirar o peso da culpa. Porque o peso da dor a gente acolhe, a gente segura. Essa barra quer gostar de você, entendeu? Aí põe no ombro. Ajuda, não, pode colocar aqui também. Ajudo sim, e vamos carregar esse peso. Esse peso tá pesado, beleza, mas olha, tudo bem, mas quanto à culpa, vamos vamos tentar trabalhar essa culpa, porque dá para ser mais leve a culpa, não a dor, entendeu? É importante também trazer que, se você estiver no papel, né, invertendo um pouco o conto, né, da pessoa que está ouvindo o segredo, esse segredo, ele não é seu. Não existe absolutamente nada, nada que você vá falar, fazer, mexer a cara, reagir, levantar, sentar, ouvir, escutar. É só uma tentativa de dar espaço de segurança. Mas não existe absolutamente nada que você vá fazer que realmente vai trazer um impacto libertador que aquela pessoa está procurando. Porque geralmente quando a pessoa ela chega no ponto de contar o segredo, ela está gritando esse segredo das profundezas da alma dela. E você não tem a chave dessa libertação. O seu papel é criar um espaço de segurança. Como eu falei, ela pode contar para o espelho. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para a gente entender que, às vezes, isso são coisas muito graves. Então, eu tenho amigos psicólogos que eu tenho a honra de cuidar. E mês passado eu atendi um que a gente estava fazendo algumas sessões porque uma das pacientes dele se suicidou. Então, ele foi para a missa de 7 dias, com a família dessa adolescente. O que se faz? Tá entendendo? Então, assim, o que ele poderia ter feito, dito, não dito, que salvasse a vida dessa... Não tinha. E ele tem plena consciência disso, a gente estava lidando com a dor, ele é sensacional. A gente estava lidando com a dor, com o choque emocional, com o luto, né, com a frustração, com tudo que veio associado. Mas eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem que, mesmo sendo um profissional, um psicólogo com doutorado, ele é incrível, um grande amigo,
que não existe responsabilidade em quem recebe segredo. Então, a dor daquela pessoa era tão grande que, mesmo ela contando o segredo, ele ainda rasgava a alma dela. E ele fez o que pôde, dentro do que pôde, para lidar. Né? E às vezes era dessa vida, eu não sei o que era, né? Claro, totalmente privativo, mas às vezes é dessa vida, dores tão profundas assim, às vezes vem de vidas paralelas, então, como eu falei, às vezes é muito grande. Então, quem recebe o segredo vai criar um espaço de segurança para essa pessoa experimentar a própria voz. Para ela se ouvir falando o que ela está falando. Porque às vezes se ouvir cura. Ler o que você escreveu cura. Gratidão, Ila. A gente já está terminando. Então, é mais nesse olhar, tá? Porque às vezes, né, a gente acaba tentando agir de alguma maneira que você não tem como fazer absolutamente nada diante de alguém que conta um segredo. Porque o processo de cura é dessa outra pessoa. Então, não recebam segredos de amigas e tragam segredos para vocês e agora vê seu segredo. Ou essa pessoa contou o segredo. Aline? É a flauta. Quando a pessoa finalmente verbaliza, é a flauta cantando. Ela morreu, fulano matou ela, foi assim, assim. Na verdade, é a flauta contando tudo. Quando a pessoa já tá no desespero te contando, é porque ela tá na flauta ali, já tá no momento, já até morreu. Já morreu, o cabelo já cresceu, já virou flauta, porque a desgraceira foi grande. E ser a pessoa escolhida para receber o segredo é uma honra para quem ouve. Né? Mostra uma confiança, uma amizade, um respeito, um pedido de ajuda. Então, é desse lugar, né? Não é que você vai fazer, falar, agir. A gente tenta conduzir, tenta ter empatia, tenta ter tudo, mas nunca ter responsabilidade. Nunca pega a responsabilidade sobre o segredo da outra pessoa. Tá? Faz sentido por aí? Para finalizar, tem um trecho aqui que eu quero trazer que eu amo esse livro. Queria tatuar ele inteiro. Toda vez que eu leio, eu marco mais um pedaço. Até o fim da vida ele está arriscado inteiro. E ela diz assim: a mulher selvagem nos abraçará enquanto estivermos chorando. Ela é o self instintivo. Ela consegue suportar nossos gritos, nossos uivos, nosso desejo de morrer sem morrer. Ela sabe aplicar os melhores remédios nos piores lugares. Ela ficará sussurrando e murmurando nos nossos ouvidos. Ela sentirá dor pela nossa dor. Ela a suportará. Não fugirá. Embora haja cicatrizes inúmeras, é bom lembrar que, em termos de resistência à atração e capacidade de absorver pressão, uma cicatriz é mais forte do que a pele. E possamos honrar nossas cicatrizes. É lindo, né? Nosso self selvagem, nosso instinto, a grande deusa mãe, sempre está aí para nos abraçar enquanto estivermos chorando. Eu me Essa sentindo. parte final é linda, né? Que ela fala que não reste nenhuma dúvida a respeito, pois você conquistou com as difíceis opções de sua vida. Se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem, dê um sorriso enigmático e responda: sou do clã das cicatrizes. Essa parte me pegou. Tá marcado aqui também. Tá marcado o livro todo. O último parágrafo da última página aqui, marcado aqui do riscado. Sou do clã das cicatrizes. Clã das cicatrizes. Rosângela, você ia falar? Quando você diz daquela terapeuta que as pessoas vestem, né? Colocam as histórias e colocam nas roupas. Eu fiquei sentindo minha pele de loba cheia de cicatrizes e eu me achando a Frankenstein mais bonita do planeta, assim, sabe? Toda costuradinha e tal, e com umas estrelinhas, umas coisas. E eu participei de uma defesa de tese ontem sobre cartonagem, né? As cartoneiras que fazem desenhos em papelão e recortes. E aí fiquei com essa vontade, sabe, de com a mão, assim, criar. E aí fiquei interessada em retomar essas cicatrizes,
segredos que já não são tão segredos, ou que eu estou enxergando melhor, para deixar visível, sabe? Não tem um quadro dos sonhos, de olha, eu quero, sei lá, um carro, uma viagem. Que lindo que lindas que são minhas cicatrizes, entendeu? Assim, acho muito bonito isso. E, Carol, eu sinto e vejo você, Carol. Eu acho que a gente pode, né, trazer essas expressões, desenhar, pintar, criar, bordar, né, talvez seja algo, até de uma forma mais lúdica, se quiser mesmo, né, mais Frankenstein ou mais curada, né, podemos sim fazer as nossas atividades terapêuticas com um olhar de cura. Né, e quem quiser compartilhar lá no grupo, quem está vendo a gravação, né, manda essa gravação, às vezes, para aquela amiga que está segurando um segredo, né, que está precisando desse trecho, né, dessa consciência, que ela pode compartilhar. Né, existem locais seguros para se guardar segredos. Só agradecer a vocês, Deise. Só para falar uma coisa que, quando eu Tudo. comecei a ler o capítulo agora correndo, eu sempre ensinei para minha filha que chorar não era fraqueza, né? Era transbordo, como se fosse um navio que precisasse de mar. E aí, essa coisa da fragilidade, quando a gente lê e discute esse capítulo, a gente entende que ter marcas, ter segredo, ter dor, trazer à tona não é fragilidade, né? É muito mais força, porque aí dialoga com esse trecho que você falou, que a cicatriz, ela enfrenta muito mais pressão. Então, é isso, mulheres. Para fechar, como é um texto um pouco mais denso, queria encerrar a gravação, tirar o nosso print, né? E colocar o Stellar Song de Amor Incondicional, ativar um pouquinho de Love Flame, para a gente respirar 5 minutinhos, né? Reconhecer a nossa força, nossa coragem de estar aqui. Eu falei no começo, antes de gravar, que estariam conectadas aqui as mulheres que sentiriam a força desse capítulo, né? Vocês viram que o campo ficou bem forte, né? A vela aqui nem se fala. Veio um campo muito forte. Até ativei minhas barras de axis aqui para poder, né, dar uma clareza mental maior e no começo. Então, as pessoas certas vão estar recebendo esse estudo, né? É preciso já estar no nível de consciência um pouquinho maior para olhar para essas verdades. Sim. Então, E eu acho que também tem uma parte ali que ela fala, né, desse de botar as fotos, enfim, aí você falando em relação a fazer um artesanato, alguma coisa, a gente também pode, de repente, marcar um dia para cada uma faz um artesanato, traz alguma coisa que você vai fazer, toma um café e vamos falar, só falar, sem Eu gravar, sem pensei nada, isso e né? fiquei com vergonha. Ah, então, achei uma para a ótima gente ideia. falar nossos segredos, para a gente se colocar, igual ela fala ali, né, no União livro, do clã das cicatrizes. né? Pode ser. A gente vai ter agora só mais um capítulo, que é o próximo, né? E depois já é mais. Pode se reunir também para finalizar. Né? O capítulo 15 são 4 páginas, não conta. Mas esse próximo capítulo é longo, né? E aí ele traz também a Donzela Sem Mãos, ele traz um estágio completo, né? Do início ao fim. Então a gente tem o pai, a amputação das mãos, ela vagando sozinha, o casamento, a tentativa de assassinato pelo marido, a recuperação desse filho. Então, o próprio conto em si são várias páginas. A gente pode fazer esse encontro ao final, pode fazer esse encontro antes, né? Fazer ao final do livro, um encontro e cada uma trazer seu artesanato, ou fazer ele para o clã das cicatrizes. O que vocês preferem? Um só para o É, clã? pode ser pro clã. Então, Semana que vem, sei lá, pode ser, então um vai só ficar para o clã. bom, né? Que a gente faz no meio antes do outro Pode capítulo. ser. Então, eu vou colocar lá no Aí grupo cada uma uma traz um sugestão. segredo. Tem que trazer um segredo bem Nem se cabeludo para incomode. contar. Temos vários aqui, uma colchinha de detalhes. Sem Vamos vergonha. ver, cada um pior que o outro. Vamos trazer os segredos. Então é isso, eu vou Então finalizar, aí agradecer pela anota no frente. papel vários segredos. E aí você faz o sorteio qual o segredo. E conta tudo. Qual que eu vou A expressar cara da hoje? Larissa.
Os olhos Vou tirar um print aguentou. assim, Larissa. Vamos tirar o nosso print? Vamos. Prontinho. Deixa eu mandar lá no grupo. E aí eu vou encerrar a gravação. E vou finalizar a nossa gravação para compartilhar minha tela. Gratidão a todos que chegaram até aqui. Quem está com alguma dúvida também pode comentar aqui no YouTube, mandar no grupo, mandar no privado. Se você está assistindo a gravação, mas não faz parte do estudo, recebeu esse convite de alguma deusa, recebeu o vídeo, também pode me procurar no WhatsApp, né? Pode pedir no Instagram. Instagram eu não estou respondendo, mas pode pedir no WhatsApp. Até algumas de vocês, Larissa mesmo está cheio de mensagem, eu vou olhar, juro. Vamos lá.